Olá, sejam bem-vindos ao curso gratuito Simplificando os Benefícios Rurais com a IN 128 do INSS, a nova IN do INSS. Eu sou Lívia Oliveira, criadora do canal Simplifica INSS. Também sou criadora de alguns cursos digitais, como Fábrica de Benefícios Rurais e Simplifica BPC Loas. E nestes 3 dias de evento, a gente vai falar especificamente sobre os benefícios rurais. Durante essa semana, eu vou tentar ensinar a vocês como é que vocês vão chegar à concessão dos benefícios previdenciários rurais no INSS após a publicação da IN 128 de 2022, que é a nossa nova IN do INSS. E isso parece ser muito bom para ser verdade, você não acha? Se você não sabe, eu sou servidora do INSS já há 9 anos e especificamente eu já analisei mais de 10 mil processos administrativos previdenciários. Nessas análises que eu andei fazendo ao longo desses últimos 9 anos, eu percebi que existe um padrão de análise para que o segurado ou para que o profissional consiga chegar à concessão do benefício previdenciário rural no INSS. Se você apresentar o seu processo ou o processo do seu cliente, mais especificamente, conforme esse padrão que é exigido pelo INSS ou pela legislação previdenciária, você vai sim conseguir obter êxito na grande maioria dos seus pedidos de benefícios previdenciários rurais. Basta você saber como é que é o jeito correto e como é que é esse padrão que vai fazer com que você chegue à concessão do benefício previdenciário rural do seu cliente. E para exemplificar isso, eu queria apresentar para vocês um depoimento de um dos meus alunos do curso Fábrica de Benefícios Rurais. Meu nome é Filistácio, né? Eu sou formado recentemente em Direito. Já trabalho com educação há 20 anos e só agora pude realizar um dos sonhos, que é me formar na área do direito. Minha cidade fica a 460 quilômetros da capital Teresina, Simões, Piauí, já divisa com o estado do Pernambuco. Como aluno, da minha satisfação em fazer parte desse curso com a professora Lívia, um curso muito bem detalhado, estruturado, dá suporte para você pegar alguns casos, ajudar alguns clientes, ajudar as pessoas que você conhece e também trabalhar nessa área, fazendo atendimento administrativo para as pessoas que possam ter direito ou oportunidade de acessar os benefícios rurais. Então, relacionado ao curso, além da simplicidade, de uma forma bem assim trabalhada, bem detalhada, ele ajuda você a ter confiança, a ter segurança, a ter conhecimento. O curso é bem detalhado, atende à necessidade de você trabalhar assim em plataforma. No quesito confiança, eu aconselho a todos a iniciarem o curso para realmente poder provar, realmente poder constatar essa realidade. Esse curso traz uma visão ampla e uma oportunidade de você trabalhar e ter conhecimento nessa área. E eu queria agradecer ao meu aluno por ter participado espontaneamente deste evento. Meu muito obrigado ao Dr. Filistácio. Bom, e antes da gente começar o conteúdo especificamente, eu queria te dizer como é que eu cheguei a esse resultado, como é que eu cheguei a essa constatação de que existe um padrão correto de se apresentar o processo administrativo ao INSS, o processo administrativo de benefício rural. Bom, e antes de começar a aula propriamente dita, eu queria me apresentar um pouco para você me conhecer, para você saber a minha procedência e para você começar a confiar no meu trabalho. Eu sou um pouco como você. Quando eu comecei a trabalhar no INSS, eu não sabia de nada sobre os benefícios previdenciários rurais. O pouco que eu sabia sobre o direito previdenciário foi suficiente para que eu conseguisse a minha aprovação no concurso do INSS. Para você ter uma ideia, antes de passar no concurso do INSS, eu nunca tinha entrado na agência do INSS, nem sabia o que era o direito previdenciário. Só comecei a conhecê-lo realmente por meio da oportunidade de estudar para o concurso
e depois disso de conseguir a minha tão sonhada aprovação. Então, estudei para o concurso do INSS, consegui a minha aprovação e fui chamada, fui convocada e nomeada para o cargo público, decidindo assumir. Quando eu entrei no INSS, quando a gente entra como servidor, a gente passa por um treinamento completo para que a gente consiga analisar os pedidos de benefícios previdenciários, sejam eles benefícios previdenciários urbanos, sejam benefícios previdenciários rurais, sejam benefícios assistenciais. Ou seja, a gente passa por um treinamento para que a gente consiga suprir essa demanda de atendimento a este público que precisa desse atendimento que a gente deve proporcionar a essas pessoas. E a partir daí, a partir dessa atuação, a partir desse treinamento, a minha história começou a se modificar. Afinal de contas, eu já estava capacitada para atender os segurados do INSS. Comecei meus atendimentos na agência do INSS de Crateús, que é uma cidade pequena do interior do Ceará. Eu sempre morei em cidades pequenas e, como a gente sabe, ou se vocês não sabem, vocês vão saber agora, que a grande demanda em cidades pequenas são as demandas previdenciárias rurais, ou seja, existe muito segurado trabalhador rural. E então comecei a fazer esse atendimento ao público, atendendo todo tipo de pessoa. E a maioria dos benefícios previdenciários que eu atendia era de benefício previdenciário rural. Era aposentadoria rural, era salário maternidade rural, era auxílio doença rural, que na época ainda era a denominação de auxílio doença, pensão por morte rural e toda espécie de benefício. Lembrando que não era exclusivamente os benefícios rurais. A gente atendia também benefícios urbanos, mas a grande demanda em cidade pequena realmente corresponde àquela maioria de trabalhadores que existe no interior, que no caso das cidades onde eu morei foi a demanda de benefício previdenciário rural, e até hoje é. Atualmente eu moro na cidade de Canindé. E a partir daí eu comecei a me identificar com o tema, eu comecei a vivenciar o direito previdenciário rural, comecei a fazer entrevista rural, comecei a conhecer mais sobre o mundo do trabalhador rural e acabei me apaixonando por esse tema, comecei a me especializar neste assunto, busquei cursos sobre os benefícios previdenciários rurais, na realidade busquei cursos sobre o direito previdenciário de um modo geral. Por quê? Porque eu queria fazer o meu trabalho com zelo, eu queria fazer o meu trabalho de forma a assegurar realmente o direito do segurado do regime geral de previdência social. Até o ano de 2018, a grande demanda dos atendimentos no INSS era demanda presencial. Ainda não existia o INSS digital ou o meu INSS, como vocês conhecem mais popularmente. E como era que era esse atendimento? O segurado ia na própria agência e a gente atendia ali, frente a frente. O segurado agendava o pedido de benefício e a gente, ali no balcão do INSS, a gente fazia todo o procedimento na frente do próprio segurado. E era muito interessante esse procedimento, porque ali a gente conhecia mais do segurado, a gente muitas vezes tirava brincadeira para relaxar este momento do pedido do benefício previdenciário, que é um momento que é de grande tensão para o segurado. No momento que o segurado ele vai pedir o benefício previdenciário, ele está inseguro, ele tem medo das perguntas que o INSS vai fazer e era um momento de bastante tensão. E aí a gente conversava, tirava as dúvidas e ali naquele atendimento eu já podia ou tinha a oportunidade de orientar o segurado do que estava faltando, qual o tipo de documento estava precisando naquele processo para que esse segurado ele tivesse o direito dele reconhecido pelo INSS. E era um atendimento que eu gostava muito. Só que foi o que aconteceu, em 2018, houve uma reprogramação dos serviços do INSS e surgiu o INSS digital. Então, a partir daí, dessa nova forma de atendimento, praticamente a grande maioria dos serviços e dos pedidos de benefícios ou de serviços, eles começaram a migrar para a plataforma do meu INSS, ou mais especificamente para a plataforma do INSS digital, e o segurado ele começou a pedir ou a ter que pedir os benefícios previdenciários pelo sistema do INSS, seja pelo meu INSS, seja pelo 135,
seja por qualquer um dos canais remotos. E para agravar ainda mais a situação ou o distanciamento meu do segurado, que era um atendimento que eu gostava muito de fazer, surgiu o que a gente já conhece há 2 anos, que é a pandemia do coronavírus, em 2020. Então, em 2018, o INSS implantou o INSS Digital, pouco a pouco os serviços estavam migrando para a plataforma, mas em 2020, devido à pandemia do coronavírus, praticamente todos os serviços tiveram que ser solicitados pela plataforma do INSS. E aí implantou ou sustentou mais ainda a forma de digitalização ou de acesso digital aos serviços que o Regime Geral de Previdência Social deve fornecer para o segurado do INSS. O que foi que aconteceu? Todos os servidores eles tiveram que entrar no atendimento remoto, ou seja, trabalhar das suas casas fazendo as análises dos pedidos previdenciários que era de sua competência, inclusive eu. Então eu fui para o teletrabalho, todos nós fomos para o teletrabalho, uma vez que teve um período em que as agências do INSS tiveram que fechar, e a gente começou a fazer esses procedimentos de forma à distância. Quando eu comecei a fazer esses atendimentos, eu percebi e senti aquela falta, eu senti aquele impacto de realmente haver um distanciamento entre eu, que eu estava ali na agência diretamente com contato com o segurado e podia orientar ele da forma como eu achasse que era melhor para conduzir o processo previdenciário para que assegurasse o direito do segurado, e eu me vi ali de frente para o computador e não tendo esse contato direto com o segurado. E o que foi que eu percebi? À medida que eu ia analisando os processos, eu verifiquei que faltavam documentos, o segurado não sabia muitas vezes o que ele estava pedindo para o INSS, os processos eram feitos de forma equivocada, os documentos eram digitalizados de forma equivocada, faltava parte de documento. O documento muitas vezes ainda é digitalizado, tremido, ilegível, e existe todo um padrão de irregularidade nessas solicitações de pedidos de benefícios à distância. Então, o que foi que eu percebi? Com a minha prática ali no teletrabalho, eu vi que precisava ser feita alguma coisa para que eu começasse a orientar essas pessoas de uma forma mais direta. Aí, o que foi que aconteceu? Eu li um livro que se chama Me Poupe, que a autora é Natália Arcuri. Não tem nada a ver com o direito previdenciário, é um livro de educação financeira. Porém, foi muito bom para mim, porque lá no livro ela informa, ela orienta a quem está lendo que para você fazer a diferença na vida das pessoas, você tem que impactar positivamente na vida delas. Ou seja, você tem que fazer a diferença na vida delas. E lá ela diz que você tem que procurar algum assunto que você se identifique para que você oriente as pessoas de uma forma correta. E assim você vai desenvolver todo o seu potencial. E aí o que foi que eu pensei? Eu fiquei pensando o que é que eu poderia ajudar, o que era que eu sabia que poderia impactar a vida de muitas pessoas. Então eu juntei as duas coisas. Eu sei e tenho conhecimento prático sobre direito previdenciário. Na realidade, eu tenho conhecimento prático sobre direito previdenciário, eu estou atuando dia a dia com esse direito previdenciário. Eu estou identificando este problema que os segurados eles não estão sabendo colocar as demandas deles na plataforma do INSS de forma adequada. Então eu vou criar um canal e vou dar a minha contribuição para que essas pessoas que acessam o meu canal consigam resolver os seus principais problemas junto ao INSS. E para minha grata surpresa, foi muito engraçado. Na noite que eu tive essa ideia, eu até conversei com meu marido e tudo, e ele foi dormir, eu quase que eu não dormi à noite, eu fiquei assim, muito acelerada. E pronto, consegui dormir, quando foi no outro dia eu fui pesquisar se tinha alguma coisa no YouTube. Eu acho que eu nunca nem tinha pesquisado no YouTube sobre direito previdenciário. E para minha ingrata surpresa, no outro dia, quando eu fui pesquisar no YouTube, tinha diversos canais sobre direito previdenciário. Aí me deu um desânimo muito grande. Mas eu não vou me desanimar não, porque o meu trabalho, o meu conhecimento, a minha forma de divulgar conhecimento previdenciário vai ser diferente da forma dessas outras pessoas. E todo mundo tem o direito de repassar o seu conhecimento da sua forma. E a plataforma do YouTube
mais especificamente, que foi onde eu comecei, ela é uma plataforma muito democrática. Aí eu vou gravar os vídeos e vou contribuir do jeito que eu acredito que é mais fácil para o segurado, para que eles consigam pedir os serviços corretos e mais especificamente para que eles consigam apresentar a documentação correta para que o seu direito previdenciário seja reconhecido. Ou seja, eu vou criar um canal de educação previdenciária para qualquer pessoa que tenha interesse, seja segurado, seja profissional. Inclusive, se vocês prestarem atenção nos meus vídeos, todos são direcionados ao segurado, porque eu sei que existe uma demanda muito grande sobre o conhecimento previdenciário de forma séria, de forma responsável, e é isso que eu tento repassar nos meus vídeos ou nas minhas aulas. Então, eu comecei a fazer meus testes, né? Comecei a ensaiei, passei assim umas 2 semanas ensaiando e no começo era muito ruim mesmo. Então, o que foi que eu fiz? Eu não vou passar a vida toda só ensaiando, eu tenho que ter coragem de ensaiar e postar o vídeo no YouTube. Ensaiei, gravei e aí decidi, não, do jeito que eu gravar hoje, eu vou postar no YouTube. Claro que esses vídeos que a gente posta aqui, a gente passa por uma edição. Como eu não tinha condição de pagar um editor, eu tive que aprender a edição e dá muito trabalho editar. Mas enfim, os primeiros vídeos foram editados por mim, do jeito que eu sabia. Mas eu tive coragem, enfrentei meu medo, porque quando a gente cria um canal no YouTube, a gente tem muito medo. Medo da opinião das pessoas que lhe conhecem, medo das pessoas lhe acharem ridículas, medo de se expor, e até porque eu não sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa super tímida, mas eu sabia que o meu conhecimento ele poderia contribuir pelo menos para uma pessoa. Então gravei o vídeo, postei e comecei a fazer este canal aqui que vocês conhecem. Eu me lembro que no começo dá um desânimo muito grande, porque ninguém visualiza seus vídeos, ninguém praticamente. E aí eu fui aprender estratégias para tentar divulgar o vídeo, ver como é que posiciona o vídeo no YouTube, para que o que eu postasse chegasse ao máximo de pessoas possíveis. Isso pouco a pouco foi evoluindo. Hoje eu tenho praticamente 80 mil inscritos no canal, mas esses 80 mil, eles são comemorados bastante, porque eu sei como é difícil chegar às pessoas. E eu dou muito valor a isso. Então, ao criar este canal no YouTube, eu acabei unindo 2 paixões. A primeira é estar com o segurado, promover a educação previdenciária de uma forma mais próxima das pessoas que precisam assistir esse meu conteúdo e, além disso, ser professora, uma vez que todas as pessoas aqui no meu canal, eles me tratam como professora. E ao criar o canal, acabou que surgindo outras ideias, como criar cursos online para repassar o meu conhecimento para quem desejar avançar o seu conhecimento. E agora eu estou dividindo aqui com você a minha jornada para que facilite, para que seja um exemplo para você, ou que não seja um exemplo para você, para que você saiba que o começo ele não é fácil, o começo ele é difícil mesmo, mas a gente tendo garra, a gente tendo persistência, a gente consegue. E pouco a pouco a gente vai evoluindo, melhorando. No começo os vídeos eram ruins, gaguejava, não sabia posicionar a câmera, não sabia me posicionar. A câmera, eu ficava num canto e a câmera ficava em outro canto, completamente diferente. Se vocês forem nos primeiros vídeos, vocês vão perceber a minha evolução. E isso é normal, isso é comum. E isso é muito bom eu perceber e vocês perceberem que eu, como ser humano, eu venho crescendo, principalmente graças a vocês. Porque eu quero repassar o melhor conteúdo em cada vídeo que eu posto aqui nos meus canais de comunicação. Então esta é uma pequena história, essa é a minha história na realidade aqui na internet ou aqui nas redes sociais. Bom, agora que você já conhece um pouco mais sobre mim, eu quero te explicar como é o jeito que as pessoas tradicionalmente começam a sua atuação na área previdenciária rural ou na área previdenciária de uma forma geral. Tradicionalmente, o que eu tenho percebido é que essas pessoas elas começam a fazer os seus processos de forma muito intuitiva, para não dizer na sorte, ou seja, de qualquer maneira, tendo por base somente os conhecimentos que ela tem da experiência própria dela de vida.
ou até mesmo tendo como base os conhecimentos que foram repassados na faculdade. E isso para aquelas pessoas que têm faculdade, porque a gente sabe que quem atua com direito previdenciário, principalmente com direito previdenciário rural, muitas vezes essas pessoas elas não têm nenhuma graduação na área do direito. E isso não é problema, porque pessoas profissionais podem também atuar pedindo os benefícios previdenciários ao INSS, mesmo não sendo formadas na área do direito. Claro que se a pessoa for formada na área do direito, vai avançar muito os seus resultados. E o que acontece? Essas pessoas que têm a oportunidade de fazer faculdade, quando elas fazem essa faculdade, o conhecimento que elas têm, o que é repassado na faculdade, é um conhecimento muito básico e muitas vezes não oportuniza essas pessoas de atuar de forma prática com confiança. Uma outra maneira que eu percebo que as pessoas começam a atuar no direito previdenciário rural é fazendo o processo previdenciário administrativo de uma forma muito empírica, com um método que ele acredita ser eficaz ou que ele acha que vai dar certo. Na realidade, na grande maioria das vezes, ele faz de qualquer jeito, o profissional iniciando, acreditando ou rezando para aquele pedido dele dar certo e o benefício passar no INSS. E a cada erro que ele vai cometendo, ele vai tendo um aprendizado e ele vai aprendendo como deve ser a forma correta, ou ele pelo menos aprende que aquela forma não é a forma correta, que ele deve buscar outro meio para conseguir a concessão do benefício previdenciário rural. E isso às vezes demanda muito sofrimento, principalmente para o próprio segurado, porque cada vez que o profissional que não tem experiência pede um benefício previdenciário e ele é negado, o profissional se sente fracassado e o cliente acha que aquele profissional é incompetente. Mas no fim das contas acaba que esse indeferimento prejudica muito mais o segurado do que o próprio profissional. E o que a gente quer aqui é repassar a experiência, a minha experiência de 9 anos no INSS, para que você acelere o seu conhecimento e consiga a técnica necessária, o conhecimento necessário para ter segurança de pedir o benefício previdenciário ao INSS, tendo a certeza que aquele benefício vai ser concedido. E aqui neste evento você vai ter essa oportunidade. E por que é importante você participar desses 3 dias de evento? Porque aqui eu vou te dar o direcionamento, principalmente após a IN 128 do INSS, após a publicação da IN 128 do INSS. A IN é a Instrução Normativa do INSS, é o normativo pelo qual o INSS orienta os seus servidores a analisarem todo tipo de benefício previdenciário, seja benefício previdenciário urbano, seja benefício previdenciário rural. Só que aqui eu estou enfocando os benefícios previdenciários rurais. Ou seja, esses 3 dias de evento vai te oportunizar a ter mais segurança para pedir o processo administrativo previdenciário, a solicitar um processo que tenha menos chances de ter exigências, a solicitar um processo que você consiga a concessão de uma forma mais rápida, uma vez que você apresenta todos os documentos já no pedido do requerimento, as chances de concessão aumentam por demais. Isso faz com que haja uma aceleração da análise dos pedidos de benefícios previdenciários rurais. E nessa primeira aula a gente vai aprender isso, orientações que são essenciais após a publicação da Instrução Normativa número 128 do INSS. E vamos ao conteúdo específico que eu preparei com muito carinho para que vocês fiquem atualizados quanto ao tema dos benefícios rurais depois da publicação da IN 128 de 2022. Aqui nessa primeira aula eu vou explicar as principais mudanças que foram possibilitadas com a publicação da IN 128 de 2022 no INSS. A primeira mudança é responder a seguinte pergunta: houve um retrocesso? A IN veio e prejudicou o segurado? E isso me deixa muito feliz responder essa pergunta, porque não houve retrocesso. A IN ela só veio confirmar
todas as orientações que já estavam sendo feitas pelo INSS, pelos seus diversos normativos espalhados, seja o ofício circular número 46 de 2019, que era conhecido anteriormente como a Bíblia dos Benefícios Previdenciários Rurais. Eu sempre dizia isso, que a Bíblia de quem atua junto ao direito previdenciário rural era conhecer o ofício circular número 46 de 2019. E eu fiquei muito feliz, por quê? Porque a AIN ela veio e confirmou todas as informações que estavam contidas no ofício circular número 46 de 2019 e outros instrumentos normativos ou outras normas pelas quais o INSS cumpria ou fazia uso para fazer as análises de benefícios previdenciários rurais. Ou seja, a AIN ela acrescentou os progressos da Previdência Rural, principalmente após a emenda constitucional número 103 de 2019, que é a nossa reforma da Previdência, e ela juntou tudo com relação aos benefícios previdenciários rurais no seu documento principal, ou seja, na IN 128 de 2022 e nos seus anexos, que eu vou explicar um pouco mais na frente como é que acontece essa análise da IN 128 de 2022. Portanto, a IN ela é uma norma mais favorável, até mesmo a Lei 8.203 de 1991 e o Decreto 3.048 de 1999. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a Lei 8.203 e o próprio decreto, eles não esmiuçam detalhadamente como é que vai ser o procedimento de análise dos segurados especiais ou de análise dos benefícios previdenciários rurais. E a IN veio e juntou todas as normas pelas quais o INSS fazia essa análise, colocou tudo na IN e nos seus livros acessórios. Então, ela acaba sendo uma norma mais favorável, porque ali ela vai determinar o passo a passo de como é que vai ser feita a análise dos pedidos de benefícios previdenciários rurais. Eu vou explicar conforme cada mudança foi acontecendo com a publicação da nova IN, e mais na frente vocês vão compreender bem o que eu estou falando. E primeiramente eu queria explicar o que é a Instrução Normativa do INSS. A Instrução Normativa ela é o documento pelo qual o INSS publica para que os seus servidores façam as análises dos pedidos de benefícios previdenciários e também para que eles façam a análise dos serviços pelos quais o INSS oferece. A IN ela não é um documento interno, ela é um documento público, inclusive existe o portal da IN, onde o governo ele disponibiliza para qualquer pessoa que tiver interesse aprender sobre a IN, e o portal ele é bem interessante, que eu inclusive vou gravar um vídeo para o canal desse portal da IN para explicar a vocês como vocês devem utilizar esse portal. Ele é disponibilizado de forma gratuita pelo próprio governo federal, pelo próprio INSS. Então, a IN ela é um documento principal pelo qual o INSS informa a todas as pessoas como é que vai ser feita a análise dos pedidos de benefícios para que assegure aos segurados do INSS os seus direitos previdenciários. Basicamente, a IN ela é isso, a orientação principal do órgão INSS para todas as pessoas conhecerem como é que vai ser feita essa análise. E quais os impactos da análise da IN para o profissional, para quem atua diretamente solicitando os benefícios do INSS. Quem procura saber o que o INSS quer ou como o INSS pensa, ele vai ter muito mais resultado do que aquele profissional que não busca saber como é que o INSS processa os seus pedidos de benefícios, seja benefícios urbanos, seja benefícios rurais, uma vez que a IN ela engloba tudo, todo tipo de benefício junto ao INSS. A IN ela vem explicando como é que vai acontecer a análise desse pedido ou dessa solicitação desse benefício. Então, o profissional que busca saber o que tem na IN, ele vai se destacar muito mais do que aquele profissional que não quer nem saber o que o INSS pensa. Uma vez, quem vai analisar o seu pedido vai ser o INSS. Então, o que todo mundo quer, o que o segurado quer, o que o cliente quer, é que o seu benefício ele já seja concedido no INSS. Não precisa ir para a justiça, não precisa ir para recurso administrativo. Ele quer a resposta efetiva do órgão. E o profissional que busca saber como o INSS pensa, ele vai se destacar porque ele vai conhecer como é que o INSS analisa determinado procedimento, como é que o INSS analisa determinado pedido, como é que o INSS analisa aquele benefício em especial.
Então, se você monta o processo conforme o INSS orienta, é muito mais fácil o benefício que você pede ser concedido do que você apresentar o processo do benefício de qualquer jeito e torcer para que o benefício dê certo. E qual a segunda mudança que a IN disponibilizou? Esse slide aqui é muito importante, porque aqui eu tentei esquematizar a nova IN para que vocês compreendam o que está inserido nessa nova IN. Primeiramente, existe o documento principal que eu coloquei aqui no meio, que é a Instrução Normativa número 128 de 2022. Essa IN é a primeira IN do INSS? Não é a primeira IN do INSS. Existiram diversas outras IN do INSS. Anteriormente a essa, a que estava vigente era a IN 77 de 2015. Antes da IN 77 de 2015 era a IN 45 de 2010. E assim, de tempos em tempos, o INSS vai publicando novas INs para direcionar as pessoas como é que deve ser feita a análise desses pedidos de benefícios previdenciários, principalmente os seus servidores, já que são servidores que vão fazer essas análises. Então, a IN ela é a Bíblia do INSS. Quem quer se destacar tem que procurar estudar a IN, conhecer os procedimentos que estão lá, conhecer as estratégias. A IN ela tem muitas estratégias direcionadas à concessão dos pedidos de benefícios junto ao INSS. Então, você lendo ela, estudando esses documentos, vai fazer com que você potencialize os seus resultados na via administrativa. A IN ela contém mais matéria de ordem jurídica, ou seja, mais matéria que vai ser menos passível de mudança, porque o INSS ele tentou fazer com que o documento principal ele fosse o mais jurídico específico para que não ocorressem ou para que não tivesse que ocorrer diversas mudanças ao longo do tempo. E nos seus livros, que são anexos à IN, o INSS tentou colocar os procedimentos previdenciários. Ou seja, ele tentou detalhar de como é que vai ser feita todas as análises, tanto de pedidos quanto de benefícios previdenciários, de serviços quanto de benefícios previdenciários. Então, são 10 portarias anexas à IN 128/2022. Essa segunda mudança que eu falei, na realidade, é uma mudança que engloba diversas outras mudanças de estratégias e de pensamentos estratégicos junto aos pedidos de benefícios previdenciários rurais, ou seja, tanto na IN quanto em cada uma dessas portarias tem diversas novas orientações que vão ter que ser estudadas por mim, que vão ter que ser estudadas por vocês, que vão ter que ser estudadas por todos os servidores do INSS, que vão ter que ser estudadas pelas pessoas que atuam diretamente solicitando esses serviços de benefícios junto ao INSS. Aqui eu vou explicar basicamente o que contém cada uma das portarias. São portarias ou livros mais especificamente. Então, são 10 livros. Nesses livros ou nessas portarias, elas contêm as matérias procedimentais, ou seja, é mais passível de mudança, porque o INSS publicar uma portaria, ela é muito mais fácil do que ele publicar uma instrução normativa. Não pode todo dia estar publicando em IN. Agora, a portaria ela é mais fácil de ser publicada, ela é mais fácil de ser renovada. Se mudar um procedimento, é mais fácil do que se mudar um entendimento. Então, basicamente, na IN tem o entendimento e nas portarias tem o procedimento. A portaria 990, ela trata do cadastro e retificação de informações dos segurados e benefícios. Para nós, que atuamos diretamente com o direito previdenciário rural, é muito importante que a gente leia a parte de segurado especial da IN e também essa portaria número 990, porque ela vem especificar como é que vai ser feita a ratificação da autodeclaração, como é que vai ser categorizado o segurado especial, quem é que vai ser segurado especial, quais são as provas que vão ser utilizadas para garantir a concessão dos benefícios previdenciários rurais. Então, na portaria 990, ela esmiuça muito mais os assuntos que estão contidos na IN 128 de 2022. A portaria 991, ela trata dos dependentes do regime geral de previdência social. Então, se você quer saber tudo sobre dependentes, você vai ter que se
socorrer a portaria 991. A portaria 992, ela vai tratar dos procedimentos de manutenção de benefício, ou seja, aqueles procedimentos para depois que o segurado conseguir o benefício previdenciário. E existem muitos serviços que inclusive podem ser monetizados por vocês que são profissionais após a concessão do benefício previdenciário junto ao INSS. Então existem diversos outros serviços que vocês podem aprender para potencializar o rol de serviços que vocês oferecem aos clientes de vocês. A portaria 993, ela trata do PAP, que é o processo administrativo previdenciário. Então, quem solicita benefício previdenciário obrigatoriamente tem que ler a portaria 993 na íntegra, porque lá tem detalhando tudo quanto ao processo previdenciário administrativo. A portaria 994, ela vem falando sobre a acumulação de benefícios. A portaria 995, ela vem falando tudo sobre os acordos internacionais. Existia uma carência muito grande quando esses profissionais ou até mesmo os servidores buscavam saber mais sobre os acordos internacionais e tudo está definido lá na portaria 995. A portaria 993, ela trata da fase recursal, ou seja, após a análise do INSS, como é que vai ocorrer a análise do recurso administrativo. A portaria 997, ela trata da revisão de benefícios. A portaria 998, ela trata da compensação previdenciária. E a portaria 999, ela trata da reabilitação de benefícios. É muita coisa para a gente dar conta. É muita coisa para que eu dê conta, é muita coisa para que você dê conta. Mas não precisa se desesperar para conhecer todos esses procedimentos. Pouco a pouco, conforme a sua demanda, você vai lendo e estudando um pouco dos assuntos relacionados àquele benefício que você está solicitando junto ao INSS. Então, não precisa de desespero, porque tudo que está contido na 9N e nas portarias, ela vai demandar tempo para que sejam assimilados. E esse é o esquema básico da IN e dos seus livros que lhe acompanham, dos livros que lhe acompanham. Partindo para a terceira mudança, eu vou explicar um pouquinho sobre a atividade rural, ou sobre a comprovação da atividade rural do segurado especial ou do trabalhador rural junto ao regime geral de previdência social. Antes da IN 128, basicamente, o ofício circular 46 de 2019, ele era o documento mais conhecido ou mais utilizado para fazer as análises dos pedidos de benefícios previdenciários rurais. Inclusive, eu falava que ele era a Bíblia dos benefícios rurais. Quem atuava solicitando benefícios previdenciários rurais obrigatoriamente tinha que ler o ofício circular número 46 de 2019. E aí vocês podem me perguntar, mas ele continua vigente? Sim, ele continua vigente. Inclusive, eu particularmente, eu acredito que ler o ofício circular número 46 vai te proporcionar um conhecimento mais esquematizado de como é a análise dos pedidos de benefícios rurais do que ler a própria IN. A IN, ela incorporou tudo que está lá no ofício circular. Porém, não está só em um canto, estão espalhados em diversos locais na IN. Então, primeiro, se você quer se aprofundar neste assunto, você lê o que está escrito na ofício circular número 46 de 2019. Depois, você vai para as orientações da IN relacionadas ao segurado especial. Então, tudo que tiver de segurado especial, que é a grande maioria de segurados que vão pedir os benefícios previdenciários rurais, você vai estudar lá na IN 128. Por quê? Porque ela incorporou a análise que estava detalhada lá no ofício circular número 46 de 2019. Porém, o ofício ele continua sim vigente. Além da IN 128 de 2022, para comprovar também a atividade rural, você vai ter que se utilizar da portaria 990. Como eu já falei anteriormente, a portaria 990 ela vai explicar o empregado rural, ela vai explicar quem é o contribuinte individual rural, ela vai explicar quem é o segurado especial, ela vai explicar como é que vai ser feita a comprovação da atividade de segurado especial, ela vai explicar como é que o INSS vai ratificar, ou seja, vai confirmar a autodeclaração que vocês preenchem
no momento que vocês vão pedir os benefícios previdenciários dos clientes de vocês. Então, basicamente, esses 3 normativos, eles são muito importantes para conhecer e analisar e, inclusive, montar o processo administrativo previdenciário, o processo do seu cliente que você vai pedir junto ao INSS. Ainda com relação à terceira mudança, nós ainda estamos na comprovação da atividade rural. O que basicamente diz as novas orientações da IN 128/2022, que eu estou muito tranquila que quem já tem o curso Fábrica de Benefícios Rurais já tem o conhecimento de como é que é feita essa análise de forma muito esquematizada, porque lá no curso eu coloquei tudo em forma de esquemas. Então, vai existir o período autodeclarado, que é aquele período que vocês vão preencher a autodeclaração. Além disso, vocês vão poder apresentar ou vão poder comprovar a atividade do segurado de vocês por meio das informações das bases governamentais, das informações documentais, buscando comprovar a atividade rural. Ou seja, você vai declarar o período com a autodeclaração e o servidor ele vai confirmar o período ou com a informação que contém na base governamental, ou seja, que contém no próprio sistema do INSS, ou você pode comprovar a atividade do seu segurado, do seu cliente, por meio dos documentos, que são os instrumentos certificadores que a gente vai aprender na próxima aula. Buscando o quê? Buscando comprovar a atividade de segurado especial do seu cliente, que é isso que você quer. Na realidade, você quer que o INSS conceda o benefício, só que para que ele conceda o benefício, tem que ser feita a comprovação da atividade segurada especial, da atividade rural do seu cliente. Quando acontece essa análise, o que é que vai acontecer? Vai ser oportunizada a ratificação, ou seja, a confirmação do que você está autodeclarando, quando houve a confirmação e não há nada que descaracterize, ou seja, quando o servidor ele verifica que não tem nenhuma informação que descaracterize o que você está definindo lá, ele vai confirmar, ele vai ratificar o que você apresentou. Quando não houver a ratificação, ou seja, o servidor, ele não... Quando é que não vai haver a ratificação? Quando o servidor não houver confirmado ou quando houver fato que descaracterize ou ainda quando houver divergência entre as informações. Ou seja, a partir do momento que você apresenta aquele documento que é a autodeclaração, o INSS vai poder confirmar e o INSS vai poder não confirmar. Quando ele confirmar, ele vai ratificar. Quando ele não confirmar, ele vai não ratificar. Quando ele não ratificar, o benefício não vai ser concedido, logicamente. Onde é que está contido essas informações básicas que eu estou repassando para vocês? Aqui é o ouro dessa aula. Está na IN 128/2022, nos artigos 109 a 114, que trata do segurado especial. Além disso, essa informação ela está contida também no artigo 115 a 118, que vai tratar da comprovação da atividade do segurado especial. Está também na Portaria 990 de 2022, onde é que se encontra lá na Portaria 990? Do artigo 75 até o artigo 102. Então, aqui eu mastiguei tudo para vocês. Vocês vão lá e estudam esses artigos que eu estou explicando para vocês. E está também no ofício circular número 46 de 2019. Todo esse detalhamento está contidos nesses documentos que foram confirmados com a publicação da nova IN do INSS. A quarta mudança, na realidade, não foi uma mudança de entendimento. Aqui é importante eu esclarecer para vocês. Foi uma mudança de inserir na IN o que já havia sendo implementado, o que já vinha sendo implementado. Então, a quarta mudança específica da IN foi a expressa previsão legal de quem são os trabalhadores rurais. Então, na IN agora tem precisamente um artigo dizendo quem é que é considerado o trabalhador rural. É o artigo 247 da IN. O que diz? Para fins de comprovação, para fins de concessão de aposentadoria, são considerados como trabalhadores rurais. Então, aqui, no próprio artigo 247, a IN veio e tornou esse conhecimento de forma sistemática. Então, aqui ele vai categorizar quem é trabalhador rural.
empregados rurais que a gente já conhecia, que eu sempre já havia vindo explicando para vocês nos meus eventos gratuitos, inclusive lá no meu curso que é pago. Inciso 2. Quem é que é considerado trabalhador rural? Os contribuintes individuais que prestam serviço de natureza rural à empresa, a outro contribuinte individual equiparado à empresa ou a produtor rural, pessoa física, ou seja, existe o empregado rural, existe o contribuinte individual que é rural também, existe o contribuinte individual, que é o inciso 3, que é considerado garimpeiro, mas que para ele ser considerado trabalhador rural, ele tem que trabalhar comprovadamente em regime de economia familiar. Se ele não se trabalhar em regime de economia familiar, ele não vai ser trabalhador rural. E o inciso 4, ele confirma que os trabalhadores avulsos que prestam serviço de natureza rural também são trabalhadores rurais. E o inciso 5 trata do segurado especial, que também é trabalhador rural. Logicamente, quando a gente pensa em trabalhador rural, já vem na nossa cabeça o segurado especial. Mas todas essas figuras, elas são sim consideradas trabalhadoras rurais. Por que isso é importante? Porque essas pessoas, elas vão ter direito de se aposentar na aposentadoria do segurado especial ou na aposentadoria do trabalhador rural, que é aquela aposentadoria que vai ser concedida quando a mulher completar 55 anos e quando o homem completar 60 anos, desde que ele comprove a sua atividade rural. Então, o contribuinte individual que paga o INSS como rural, ele vai ter direito de se aposentar com 60 anos se for homem? Sim, desde que ele comprove. O empregado rural também vai ter direito, aquelas pessoas que trabalham de carteira assinada também vão ter direito. Os contribuintes garimpeiros, essa é a inovação. Na IN anterior, considerava o garimpeiro como não trabalhador rural. Então, se o garimpeiro ele exerce em regime de economia familiar, ele vai ser sim considerado trabalhador rural e vai ter os benefícios que são concedidos aos trabalhadores rurais. E o nosso segurado especial, que já era estudado por nós em outras ocasiões. Então, todos eles são considerados trabalhadores rurais. A quinta mudança que aconteceu com o surgimento da IN, ou com a publicação da IN 128/2022, foi a expressa previsão legal da mesclagem de períodos de carência como trabalhador rural. Ou seja, a gente aprendeu no slide anterior que existem diversos tipos de trabalhador rural. Por que a gente aprendeu isso? Porque no artigo 201 do parágrafo 2º da IN, ele vem dizer que se pode mesclar esses períodos para que esses segurados eles consigam se aposentar na aposentadoria do trabalhador rural. O que é que diz o parágrafo 2º? Para fins do artigo 201 da IN 128. Para fins de concessão da aposentadoria por idade do trabalhador rural, o período de carência do segurado especial poderá ser contabilizado com os períodos do trabalhador rural, observado o artigo 247. Ou seja, a própria IN ela vem confirmando que pode somar período de segurado especial com período de empregado rural e dá direito à aposentadoria rural. Ou que pode se somar período de segurado especial com período de contribuinte individual rural, que vai ter direito à aposentadoria rural. Ou que pode se somar período de segurado especial com período de contribuinte individual garimpeiro, que trabalha em regime de economia familiar. Também vai ter a oportunidade dessas pessoas que trabalharam nesses dois tipos ou até em mais tipos de categorias de trabalhador rural conseguir o seu benefício da aposentadoria. Isso é muito importante, está na própria IN, porque confirma e dá segurança para o servidor fazer esse tipo de processo. E para você que é profissional, vai lhe dar segurança que você pedindo um benefício somando períodos de trabalhadores rurais divergentes, ou seja, de categorias diferentes, vai oportunizar para esse segurado ele se aposentar assim como trabalhador rural. E agora a gente vai partir para a sexta mudança. Também foi uma expressa previsão legal da validade dos documentos permanentes. Aqui é muito, muito importante. Eu vou explicar o que é essa expressa validade dos documentos permanentes. É uma estratégia que muitas pessoas não conhecem
de que o segurado, muitas vezes, ele precisa somente de uma prova para que ele consiga se aposentar junto ao INSS. E como é que eu sei isso? Como é que eu lhe explico isso? Aqui no artigo 116, parágrafo 2º, no seu inciso 3º. O que é que diz o inciso 3º? Os documentos de caráter permanente, como documentos de propriedade, de posse, um dos tipos de outorga, dentre outros, são válidos até a sua desconstituição, até mesmo para caracterizar todo o período de carência, que é o mais importante, ou seja, se você apresenta um desses documentos no processo de benefício previdenciário rural do seu cliente, se for uma aposentadoria, você vai conseguir todo o período de carência necessário para aquele segurado. Se ele tiver só essa prova, então o processo vai dar certo somente com essa prova. Ou seja, traduzindo, basta um destes documentos para que o segurado consiga seu benefício. A prova única vai confirmar os 2 períodos que são necessários, porque a gente vai aprender que cada prova vai valer 7 anos e meio. Então, para o benefício da aposentadoria do trabalhador rural, ele precisa de 15 anos, ou seja, 7 anos e meio mais 7 anos e meio. E se ele tiver um desses documentos, ele vai conseguir, com somente esse documento, confirmar todo o período de atividade dele de segurado especial junto ao INSS. Agora é importante lembrar que, mesmo ele possuindo esse documento, se existir um elemento que descaracterize, o benefício não vai dar certo. Por quê? Porque havendo um elemento que descaracterize o segurado, ele vai descaracterizar o resto do período que ele está inserido. Então, tem que se fazer análise direitinho para se verificar se essa prova realmente vai valer por todo o período. Porque se você tem um contrato de compra e venda de umas terras, o segurado trabalha nessas terras, mas depois que ele comprou as terras, ele tem um vínculo de 5 anos com a prefeitura. Esse documento vai conseguir comprovar? Não. Por quê? Porque após a compra e venda, a compra do terreno, ele se descaracterizou da condição dele de segurado especial. Então, tem que se fazer essa análise para que realmente se verifique se esse documento vai ser suficiente ou não para comprovar todo o período. E essa informação, ela estava contida lá no ofício circular número 46 de 2019. Eu já ensinava com os alunos como era que era feita essa análise e ela somente foi confirmada na IN. Passou-se o que estava lá no ofício e foi escrito lá na IN 128/2022. E como eu adoro esquemas gráficos, eu coloquei um esquema gráfico aí para vocês. Digamos que em 2022, que é o ano que eu estou gravando esse evento, o segurado ele vai se aposentar esse ano. Então, para ele se aposentar esse ano, ele iria precisar de 7 anos e meio para trás, vai dar mais ou menos 2015, e ele iria precisar de mais 7 anos e meio para trás, ou seja, mais ou menos 2018. Então, aqui seria o período que ele precisaria para confirmar a carência mínima necessária para a concessão do benefício dele. O que é que acontece para a gente analisar esse documento único? Digamos que esse segurado ele tem uma escritura de terra em nome dele no período de 20 de julho de 2003, ou seja, antes do período que ele precisa para comprovar a atividade dele. Digamos que ele sempre foi segurado especial e ele só tem essa prova. Ele não tem nenhum vínculo urbano aqui que venha a descaracterizar. Ele preencheu a autodeclaração direitinho. Ele não tem vínculos, não tem empregados permanentes. Ele não tem nenhum elemento que descaracterize a condição dele de segurado especial, porque são vários elementos que podem descaracterizá-lo. Mas ele não tem nada que descaracterize, mas ele só tem essa prova. Se a gente fosse tratar as orientações do ofício circular e da IN ao pé da letra, essa prova ela não seria suficiente para comprovar, porque ela nem estaria aqui dentro do período que ele precisa. Porém, com essa estratégia que eu acabei de falar para vocês, como não tem nada que descaracterize aqui posteriormente, só essa prova vai ser suficiente para confirmar todo esse período aqui posterior. Então, por isso que eu digo que este documento ele vai ser suficiente para comprovar todo o período desde a data do documento. Aqui é a prova de ouro. Quando você encontra uma prova dessa, você tem quase certeza que o benefício vai dar certo. Por quê? Porque antes de ter a certeza, você vai ter que
verificar o CNIS do segurado, você tem que estudar a história dele para ver se ele não tem algum elemento que descaracterize, e não tendo elemento que descaracterize, somente essa prova vai ser suficiente para comprovar a atividade dele de segurado especial junto ao INSS. Essa dica aqui, ela não está contida em praticamente nenhum curso gratuito, e eu decidi colocá-la aqui porque eu sei que vai fazer diferença na vida de vocês. E eu quero oportunizar a vocês que estão assistindo esse evento o máximo de conhecimento em um mínimo de tempo possível. E a sétima mudança, qual foi a sétima mudança? Foi a expressa previsão legal da aposentadoria híbrida. Então, a aposentadoria híbrida agora está lá contida num tópico específico da IN 128/2022. Onde é que ela está contida? No artigo 257 a 259 da IN 128/2022. O que é que diz o artigo 257? Os trabalhadores rurais que não atendam às condições do artigo 256, mas que satisfaçam a carência exigida, computando-se os períodos de contribuição sob outras categorias, inclusive urbanas, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade, se homem, e 62 anos de idade, se mulher. Ou seja, quando ele não tiver a carência suficiente para o benefício rural, ele pode somar com períodos que ele exercido na atividade urbana. Ou, se ele não tiver carência suficiente na atividade urbana, ele pode somar com os períodos rurais. Então, a IN anterior não trazia essa possibilidade, enquanto que a nova, ela vem oportunizar os segurados com esta mudança que já era proporcionada mesmo antes do surgimento da IN 128/2022. Porém, a IN ela vem orientar os servidores, e para orientar os servidores ela tem que trazer essa expressa previsão legal. Lembrando que as regras da aposentadoria híbrida, elas são regras da aposentadoria urbana, ou seja, a idade do segurado é a idade da urbana e não a atividade da rural. O segurado ele pode sim se aposentar, somando o período urbano com o período rural, desde que ele tenha a idade da urbana e não a idade da rural, ou seja, a mulher, ou seja, ele não vai ter direito de somar período urbano e rural com a idade da aposentadoria do trabalhador rural. Ele vai ter direito de somar a idade ao tempo de contribuição, o tempo de atividade urbana com o tempo de atividade rural, quando ele completar a atividade urbana e não quando ele completar a atividade rural, porque isso é difícil de se compreender quando você está começando o direito previdenciário, mas a aposentadoria híbrida, ela segue as regras da urbana e não a da rural. A única diferença é que você vai somar com períodos rurais. Aqui eu coloquei até de vermelho que não é a idade da rural, que é para ficar bem nítido para vocês. Como é que acontece? Para que vocês compreendam mais claramente. Vai existir o tempo rural mais o tempo urbano. Dá direito sim à aposentadoria rural. Aposentadoria híbrida, na realidade, você pode somar tempo rural lá de trás com tempo urbano atual. Dá direito à aposentadoria híbrida. Você pode somar tempo urbano lá de trás com tempo rural atual. Dá direito à aposentadoria híbrida. Porém, a idade do segurado vai ser a idade da urbana e não a idade da rural. O que é que diz o parágrafo 1º? O disposto no caput aplica-se exclusivamente aos segurados que, na data da implementação dos requisitos, comprovem a condição de trabalhador rural, ainda que na DER o segurado não mais se enquadre como trabalhador rural. Ou seja, tanto a DER é a data de entrada do requerimento, é a data que o segurado vai pedir o benefício, ou que você vai pedir o benefício para o seu cliente. Então, o que é que diz o parágrafo 1º? Que tanto faz o segurado estar atualmente na atividade rural, quanto ele ter exercido no momento anterior à atividade rural. Basta que ele consiga comprovar que, juntando o tempo urbano com o tempo rural, ele vai ter a carência necessária para a concessão do benefício previdenciário da aposentadoria híbrida. Se a gente for fazer uma análise comparando com a aposentadoria do trabalhador rural, ela já não é dessa forma. A aposentadoria do trabalhador rural, na DER, na data da entrada do requerimento, o segurado ele tem que estar exercendo a atividade rural, ou ele tem que estar dentro da qualidade de segurado
relacionado à sua atividade rural. E isso é muito importante que vocês compreendam. Na aposentadoria híbrida, não precisa ele estar exercendo atualmente a atividade rural. Basta que ele some o rural com o urbano e dê a carência necessária para o benefício. Na aposentadoria do trabalhador rural, no dia que ele pediu o benefício, ele tem que estar exercendo a atividade rural naquele momento para que ele tenha direito à aposentadoria do trabalhador rural. E a oitava mudança relacionada à publicação da IN 128/2022, direcionando essas orientações para análise dos benefícios previdenciários rurais, é a expressa previsão legal da descaracterização somente do membro do grupo familiar que exerce a atividade urbana. Ou seja, a família ela é composta por diversas pessoas, mas digamos que somente um segurado dessa família exerce a atividade urbana. Então, somente esse segurado exercer a atividade urbana vai descaracterizar toda a família? E não. E a expressa previsão legal está contida no artigo 113, no seu parágrafo único, no inciso 1. No inciso 1 do parágrafo único do artigo 113 da IN 128. Descaracteriza somente o membro do grupo familiar que descumpra a previsão da norma, não sendo extensiva aos demais membros do grupo familiar. Aqui é muito importante. Eu vou dar um exemplo claro para que vocês aprendam de uma vez por todas esses detalhes. Digamos que existe um casal, a mulher e o homem. Digamos que a mulher ela exerce um emprego na prefeitura, é trabalhadora urbana, mas o homem ele vai para a roça normalmente. E o que era que acontecia? Às vezes era mais difícil comprovar essa atividade desse homem junto ao INSS porque a sua mulher exercia a atividade urbana. Porém, veio a orientação expressa da nova IN, o que já não estava contido na IN 77/2015, e confirmou essa informação. Quando um membro do grupo familiar não exercer atividade rural, por ele não exercer, não vai contaminar, digamos assim, o membro que exerce, uma vez que aquele membro que exerce está exercendo ativamente a sua atividade rural. Então, ele não pode ser prejudicado porque o outro membro exerce a atividade urbana. Basicamente, é essa análise que a gente tem que fazer. Porém, existe um detalhe para que você confirme essa informação correta para o INSS, que é você preencher a autodeclaração da forma correta. Ou seja, no momento que você vai preencher a autodeclaração desse caso específico, onde um dos membros exerce atividade urbana, você não vai declarar em regime de economia familiar. Porque uma vez que você declara em regime de economia familiar, você está descaracterizando aquele componente que você declarou. E se você declarou ele na autodeclaração, ele vai prejudicar todas as pessoas que estão determinadas nessa autodeclaração. Então, o pulo do gato aí é você saber que nestes casos, quando uma pessoa está descaracterizada da atividade dele de segurado especial, exerce uma atividade urbana, em palavras mais simples, você não vai declarar ele na autodeclaração do segurado especial, porque se você autodeclarar, você vai prejudicar essa pessoa que você está pedindo o benefício. E aí, nestes casos, você vai autodeclarar como regime individual de economia e não regime de economia familiar. Aqui é uma orientação muito importante que vai fazer a diferença na concessão e na análise dos pedidos que você for fazer a partir de agora, principalmente quando envolver esse caso, e você vai poder fundamentar aí no inciso 1 do parágrafo único do artigo 113. Então, nessa aula, a gente estudou 8 mudanças que foram possibilitadas pela publicação da IN 128/2022. Essas 8 mudanças, elas são mudanças significativas na análise e na interpretação dos benefícios previdenciários rurais. São mudanças que vocês têm que obrigatoriamente saber para que vocês incorporem como é que é feita essa análise dos pedidos de benefícios previdenciários rurais. Lembrando que as 2 primeiras mudanças são relacionadas à própria explicação de como é o documento da IN 128/2022, para que vocês conheçam esse documento e se familiarizem com o tema e vão buscar a informação que eu estou orientando aqui neste pequeno curso.
E por hoje, o nosso tempo aqui no primeiro dia está terminando. Porém, vão ter mais 2 dias de evento e eu já vou te antecipar um pouquinho o que vai acontecer nesses 2 dias de evento. Na próxima aula, a gente vai aprender aspectos importantes sobre os instrumentos ratificadores, ou seja, sobre as conhecidas provas rurais após a publicação da IN 128 do INSS. A gente vai aprender o que é que tem de novo e o que é que tem de orientação na IN 128 com relação às provas rurais no INSS, ou seja, os instrumentos ratificadores. E relembrando o que a gente viu hoje alterações importantes que impactam na análise dos pedidos de benefícios rurais após a publicação da IN 128 do INSS. Caso você tenha alguma dúvida e deseja questionar sua dúvida para mim, você pode colocar suas dúvidas aqui abaixo nos comentários, que eu tentarei responder todos os comentários dos 3 dias do curso gratuito. Então, pode expor a sua dúvida que eu responderei com todo prazer. Lembrando que esse material que foi explicado na aula de hoje, ele será enviado para vocês logo após essa aula pelo Telegram, que é o aplicativo pelo qual a gente pode enviar PDFs. O link para vocês acessarem o canal do Telegram vai estar aqui abaixo na descrição deste vídeo. E foi um prazer estar aqui com você. Meu boa noite, tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.